maconheiro. Oi, mundo! Hoje o nosso cafezinho é com o nosso grande cantor, compositor Rafael do Vale. Aonde que ele está? Em Belém do Pará, capital do estado. Rafael, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço. Hélia, salve, salve todo mundo que está assistindo. Uma alegria estar aqui mais uma vez e agradecer aí por abrir as portas mais uma vez do seu programa para a gente estar aqui falando de música, divulgando um tanto desse trabalho aí que a gente vem desenvolvendo aí com carinho. Como nasceu Rosa Luz? Nossa, Rosa Luz é uma canção assim, talvez não pareça tanto, mas ela é bem espiritual. Ela soa, no primeiro momento, como uma canção romântica, né? Em algum momento ela sugestiona isso, né? Tem alguns versos, né, onde falo flor que é minha flor, onde andas. Aí tem outro onde eu falo nossas mãos, né, que traz essa imagem de duas pessoas andando de mãos dadas, enfim. Ela sugestiona isso, mas ao mesmo tempo ela traz uma despersonificação para dentro da canção. Ela mostra que, na verdade, a canção está falando de uma energia, como, por exemplo, no verso que fala assim, teu rosto não pude ver. E, na verdade, essa inspiração dessa canção, ela veio de uma experiência que eu tive com um chá enteógeno da Amazônia, conhecido por ayahuasca, e na força desse chá se tem algumas mirações, né, que se chama, que são basicamente assim, visões que se tem, e aí eu tive uma experiência assim, onde eu vi uma luz rosa, assim, sabe? Eu estava num lugar assim, tomado por uma luz rosa, e eu senti um perfume de rosas, enfim, era uma experiência assim, super acolhedora, assim, como se eu estivesse no colo da Mãe Divina. Num primeiro momento eu associei aquilo com uma energia feminina, aí depois eu fui fazer a música, eu acho que até por isso que a música traz uma ideia de um romance à primeira vista, mas aí depois eu fui estudar um pouco mais sobre essa coisa da luz rosa, e ela tem um significado dentro da espiritualidade, né? Ela é associada ao amor divino mesmo. Esse foi o início dessa música, né? Eu nem costumo falar tanto assim, né? Que é uma experiência íntima, né? Acho que eu nunca falei, na verdade, assim, publicamente, como foi que surgiu essa inspiração, né? Mas foi assim. Mais uma música que vem dessa inspiração que a espiritualidade traz. Qual o trecho dessa música que mais te emociona? Então, no começo, eu tocava ela num formato de voz e violão, e que é como nascem a maioria das minhas composições, né? Só que, assim, desde um primeiro momento, eu já sabia que teria um acordeon nessa música, porque ela é uma valsa que eu compus, assim, inspirado na valsa, que é o tema daquele filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é um filme francês, que a música tema é uma valsa, tem um acordeon, então eu fiz bem inspirado. Até por essa referência dessa composição, que eu falo em Paris, na letra da música, né? Porque esse filme, O Fabuloso
Destino de Amélie Poulain é francês. Eu não tenho certeza se é exatamente em Paris, mas eu trago esse nome, né, Paris, na música como uma referência, né? Enfim. Aí, quando eu fiz a canção, eu já sabia que teria um acordeon, por conta dessa inspiração, né? Então, quando aconteceu assim o contexto do show, né? Quando eu iria realizar o show, eu já sabia que teria um acordeon. E aí, o Marcos Sarrazin, meu amigo, músico fantástico, assim, sensível, sempre uma alegria tocar com ele, topou tocar nesse show, né? O cara é muito instrumentista, tocou vários instrumentos, tocou piano elétrico, sax, flauta transversal, e tocou acordeon nessa canção Rosa Luz, né? E assim, ele fez umas linhas assim, lindíssimas, trouxe uma nova vida, né, para música. Claro, todos tocaram lindamente, o Lucas Miranda, que tocou a percussão, o Matheus Leão, que tocou contrabaixo, mas assim, falando de um trecho que me emociona, tem um trecho que ele faz uma frase assim, uma melodia no acordeon, que para mim é o ápice assim da música, nessa versão, né, do single. Enfim, eu acho bem lindo assim, né? Nesse momento em que eu já toquei a música várias vezes assim no formato de voz e violão, esse é o clímax da música assim. Talvez para as pessoas seja uma outra coisa, entendeu? Sim. Mas para mim que já tocava a música há tanto tempo, o elemento mais recente, vamos dizer assim, que me trouxe essa emoção foi o arranjo, que foi uma coisa que chegou depois. A composição em si já não era mais novidade para mim, né? Tem um trecho da música que não é que necessariamente me emocione, mas que eu acho que ele representa bem assim o que a música fala, que é justamente um trecho que eu falo assim: teu rosto não pude ver, né? Porque ele revela exatamente essa experiência que eu tive, onde eu vi essa luz e não vi formas, não vi nenhum rosto, não vi nenhuma pessoa. Eu senti uma energia. Então é bem interessante que a pessoa, ao sentir a canção, ela pode associar isso à coisa do amor romântico, ou ela pode não associar. Mas esse trecho, Teu Rosto Não Pude Ver, ele revela justamente que Rosa Luz fala de uma energia, que é a luz do amor divino, que se manifesta nas mais diversas formas de amor, né? Enfim, o amor por um amigo, o amor pela humanidade, pela natureza, e também nisso que a gente chama de amor romântico. Assim, eu compreendo, né, que o amor, para ser o amor divino, em qualquer dessas manifestações, é preciso que seja um amor incondicional, um amor que promova o bem, né, o amor que quer o bem do outro incondicionalmente, né? Então, dentro disso, né, a pessoa pode encontrar, de repente, o amor romântico na canção ou alguma outra forma de amor. Em que momento tu percebestes, já que Rosa Luz é uma canção que tu já vem tocando, olha, que ela precisava ser lançada? Eu acho que nem teve um momento em que eu pensei assim, ah, não, essa música ela é ela é bem íntima, então ela é só minha, ela é só para mim, eu não vou mostrar publicamente. Porque dentro desse trabalho que eu venho desenvolvendo aqui na minha carreira solo, eu realmente tenho expressado através da música coisas bem íntimas, assim, né? Eu tenho colocado assim o meu coração nesse trabalho, né? Então, tenho feito isso porque eu sinto assim que o melhor que eu tenho para oferecer para as pessoas é a verdade, é a minha verdade, é aquilo que eu sinto, né? Eu acho que isso traz uma força para a música e na verdade eu basicamente só sei fazer música assim, né? O meu entusiasmo de fazer música é cantar aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto. Inclusive essa música Rosa Luz, a letra ela não tenta descrever tão bem assim, com tanta precisão assim, com tudo isso que eu tô falando sobre a música, entendeu? É como se ela não fosse autoexplicativa, porque realmente ela nasceu dessa forma e eu canto ela dessa forma, ela não revela muito do que quer dizer, ela só traz mesmo essa energia em forma de música e eu nem sabia, por exemplo, como chegaria essa música nas pessoas. As pessoas acham a música bonita, as pessoas gostam, mas assim, eu nem tinha, digamos assim, essa expectativa tão alta de que as pessoas fossem sentir
sabe? Isso, que as pessoas fossem se identificar necessariamente, porque não tem na verdade, uma obrigatoriedade, né? Às vezes eu posso cantar uma canção que para mim faz todo sentido, para mim é linda e talvez não chegue dessa forma, mas eu canto ainda assim, porque eu sinto que é importante a gente trazer a nossa identidade, a nossa verdade para as pessoas. É uma canção bem íntima, bem pessoal, que eu compartilho com as pessoas e, por incrível que pareça, né, ou não, o feedback tem sido bem positivo, né, os comentários têm sido, assim, bem bons. Qual foi a primeira imagem ou sentimento que veio quando tu começaste a compor essa canção? Eu acho que eu já falei um pouco, mas eu posso falar mais. Eu acho que, na verdade, é importante falar mais sobre isso. Porque, como eu falei da inspiração, que foi essa experiência espiritual que eu tive, onde eu vi essa luz rosa, eu não conhecia, assim, o significado espiritual dessa luz. Assim, teoricamente, vamos dizer assim, não tinha lido a respeito, nada assim. Eu tinha a experiência apenas que eu tinha vivido. E por ter sido uma experiência assim, poxa, onde eu, além de visualizar essa luz, eu senti esse perfume de rosas, me senti profundamente acolhido. Eu associei isso a uma energia feminina, a uma energia de acolhimento. Então, para mim, aquilo era tipo um. Nossa, eu me sinto até um pouco estranho em falar sobre isso, mas é a verdade, posso falar. Eu pensava que era tipo uma espécie de um prenúncio de uma energia feminina que estava, enfim, chegando na minha vida. E aí eu fiz a música. No primeiro momento, a imagem que eu tinha era realmente de que aquilo era algo assim do amor romântico, né? Que aquela experiência que eu tive foi uma conexão com alguém, assim, com a alma de alguém, entendeu? Uma conexão de almas, assim, que não se deu, obviamente, no plano físico, né? De eu ver alguém, mas que eu me conectei com a energia de alguém. Foi essa a interpretação que eu tive. Não sei também se não teve isso. Talvez tenha tido isso de alguma maneira, não sei. Mas quando eu vim entender o significado, eu entendi que é bem além. Que, na verdade, essa experiência que eu tive foi com essa energia do amor divino. E que, na verdade, todas as manifestações, inclusive do amor romântico, todas essas manifestações do verdadeiro amor, elas nascem desse amor, do amor divino, que é incondicional, que promove o bem, que não é tóxico. E eu também venho aprendendo que esse amor divino, para nós, seres humanos, ele nasce do amor próprio. A gente começa a se relacionar com a energia do amor, a gente começa a se sintonizar com essa energia, começa a vibrar na energia do amor, à medida em que a gente vem aprendendo a se amar. A gente tem que encontrar esse amor primeiramente dentro da gente. E aí, claro, depois isso se expande, né? É aquela história, a gente só dá o que a gente tem. Para a gente conseguir amar alguém, a gente tem que primeiramente se amar. Só que quando eu fiz a canção, no primeiro momento eu pensava que aquela experiência era uma experiência de amor romântico. Aí depois que eu vim entender que a música, imagine, né, a música que eu fiz, mas depois que eu vim entender melhor o significado dela, que ela fala de algo, na verdade, maior. Como foi gravar Rosa Luz ao vivo no Valdemar Henrique? Eu não lembro agora exatamente o nome de todos os profissionais envolvidos. Quem procurar, por exemplo, no vídeo que a gente lançou dessa performance, tem direitinho na descrição a ficha técnica, né? Obviamente que o som foi captado, né, por um profissional, os instrumentos, né? Isso tudo foi bem planejado, assim, com bastante carinho. Todos os profissionais que estavam envolvidos ali no show têm um impacto, têm uma importância, né, nessa gravação, porque, tipo assim, teve o técnico de gravação, né, que captou, né, que gravou, mas teve, por exemplo, o técnico de som que fez o som lá no show pra gente, né, tanto para o som que a plateia ouvia, quanto o som que a gente ouvia no palco, enfim, que mixou tudinho, deixou o som ótimo, especial, que tudo isso impacta na gravação, porque se a gente está feliz, está se ouvindo bem, isso inspira o músico, tá? Essa questão pragmática,
de ter uma estrutura legal, isso tudo inspira o músico, isso traz um conforto, isso traz um ânimo, assim, isso reflete na performance, né? Inclusive foi o Hélio Cereja, que foi o técnico de som, depois, né, foi levado esse material para o Thiago Albuquerque, que foi quem mixou e masterizou, né? Enfim, até chegarmos nesse resultado, né? Falando do single, é basicamente isso, né? Falando do material audiovisual, né? Do vídeo, do show, quem produziu a parte visual foi a Treehouse, que é uma produtora, né? Audiovisual daqui. Falando assim da música, que foi uma experiência nova para mim, produzir um trabalho gravado ao vivo. E a intenção era, desde o começo, que a gente não tirasse essa cara do ao vivo, que tem uma certa organicidade, assim. Quando a gente grava em estúdio, a gente tem várias possibilidades, várias ferramentas ali, de ficar regravando, enfim, dentre outras possibilidades. Ao vivo, não. Até dá para regravar algumas coisas, mas a intenção era justamente não mexer tanto na magia do negócio, entendeu? Nesse fator humano, sabe? Eu não queria tirar essa cara de ao vivo, né? E então esse foi o desafio. Foi tipo assim, até onde mexer nessa gravação, né? Até onde, vamos dizer assim, corrigir, alterar, afinar e até onde não mexer, né? Esse foi o desafio. E por isso, de fato, a gente mexeu pouco. Eu tive a alegria de contar com profissionais maravilhosos. Então, o Lucas Miranda, o Marcos Sarrazinho, o Matheus Leão, eles, vamos dizer assim, arrebentaram nesse dia, né? São músicos maravilhosos e entregaram assim uma performance brilhante, cada um deles. Então a gente pouco mexeu no estúdio, justamente para trazer essa sensação ao máximo assim do ao vivo, que lógico, é insubstituível a experiência de estar no show, né? De sentir aquela energia lá. Mas a gente tentou trazer o mais próximo possível, né? Claro que também a gente contou com o Thiago Albuquerque, né? Mixando, masterizando, né? Que é um profissional maravilhoso e isso faz uma diferença assim total. Conta como foi tocar lá no Teatro Valdemar Henrique. Eu tive experiência com a obra do Valdemar Henrique no tempo que eu estudava canto lírico no Conservatório Carlos Gomes, né? Além do teatro carregar esse nome, né, desse compositor assim fundamental, né, para nossa música. Para além disso, foi a primeira vez que eu toquei lá, mas é bem interessante porque eu me senti assim em casa, sabe? Na verdade, eu acho que tudo conspirou para que esse dia fosse bem especial. Todo o trabalho e todos os percalços que aconteceram antes do show, nesse processo de produzir o show, de fazer a coisa acontecer, parece que tiveram uma compensação no dia do show. No dia do show, a energia tava leve, sabe? Tava todo mundo, assim, feliz, assim, tava uma energia bem bacana. Eu adorei a experiência, o som tava ótimo, né? Acredito que devido à acústica do espaço, é um teatro que tem uma boa acústica. Enfim, várias pessoas queridas na plateia, né? Pessoas que apoiam esse trabalho ali assistindo o show. É um espaço pequeno, então ele é intimista, ele traz esse acolhimento, né? Eu me senti assim, intuitivo. Sabe quando a gente está tão bem que a gente assim acaba agindo intuitivamente e toca bem, que não é sempre que isso acontece, sabe? Da gente conseguir tocar tão bem, da gente conseguir simplesmente fluir, né? Fluir de uma forma harmônica e tal. Então foi um dia assim ímpar e inesquecível. Qual foi o momento mais marcante nessa gravação? A experiência do show, como eu falei, ela é única, né? Ela é insubstituível. Mas todo esse processo também de produzir, né, um trabalho assim ao vivo, tudo isso foi bem enriquecedor, sabe? Todo esse processo. Eu estava até pensando um dia desses assim, não querendo desmerecer esse formato de voz e violão, né, que é um formato que por si só é suficiente às vezes, né? A gente tinha o João Gilberto, fazia show em teatro, show, enfim,
para grandes públicos só com a voz e com violão. Então é um formato maravilhoso. Inclusive gosto de tocar canções nesse formato. Mas nesse dia eu pude, contando assim com a presença, né, do Marcos, do Matheus, do Lucas, eu pude ter a sensação que eu gosto de dizer que é o seguinte: nesse dia parece que eu encontrei o meu som, sabe? Eu encontrei a identidade musical do meu trabalho, assim, solo, dessa carreira solo, né? E isso foi bem especial, porque eles trouxeram, Matheus, Lucas, Marcos, arranjos que me fizeram, assim, ouvir as músicas e pensar, nossa, é assim que essa música tem que soar, sabe? E esse sentimento de encontrei o meu som, encontrei a minha identidade, porque até então são músicas que eu tocava voz e violão, mas que nesse momento eu descobri o potencial, vamos dizer assim, delas, assim, um potencial maior talvez, entendeu? Foi um formato que favoreceu as músicas, né? Com esses três instrumentistas. E aí eu sou bem feliz, assim, bem grato, né, por esses encontros que a música proporciona pra gente. Como foi misturar valsa, acordeon e elementos amazônicos na música? O acordeon, ele já vem dessa inspiração, né, que eu falei dessa valsa do filme Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que tem esse acordeon. Como eu falei, desde quando eu fiz a música, assim, eu já sabia que teria um acordeon, sabe? É como se eu já ouvisse, assim. O Lucas Miranda, que foi o percussionista, né? Nessa canção específica, porque o show teve carimbó, o show teve várias coisas, né? Nessa canção específica, nessa valsa, ele tocou um carrom, né? Tocou um prato, tocou chimbal, enfim. Mas o instrumento que mais se destaca, que a gente pode ouvir, é um tambor africano, que é o djembe. Isso foi bem natural, essa escolha, porque se tratando da espiritualidade amazônica, eu venho de uma cultura que vem de uma doutrina espiritual amazônica, né, que nasceu aqui na Amazônia, que é o Daime, conhecido como Santo Daime por alguns, enfim. E dentro dessa doutrina se toca valsa de uma forma peculiar, de uma forma particular, que não deixa de ser também uma maneira amazônica de se tocar valsa, né? Porque está dentro desse contexto da Amazônia. Essa doutrina do Daime nasceu na Amazônia. Enfim, então, não que originalmente tenha o tambor, mas em algumas ramificações ou em algumas casas de espiritualidade que, direto ou indiretamente, se originam daí, como, por exemplo, a casa que eu frequento, a gente utiliza o djembe nas valsas. Então, isso foi um tanto natural, assim. Eu meio que permito que flua na minha musicalidade essa minha relação com o sagrado, né? A música que eu faço, na verdade, ela vem daí, né? Dessa minha relação com o sagrado. Então a coisa do djembe foi bem natural. Não teve muito assim um trabalho de pensar no que vai entrar aqui, entendeu? E o contrabaixo, né, que tocado pelo Matheus Leão, não sei, ele me parece de certa forma talvez um pouco óbvio, porque um contrabaixo ele sempre traz um corpo, né, para a música. Normalmente o contrabaixo é bem-vindo, né? E eu venho entendendo assim, entendendo a importância desse instrumento dentro do meu trabalho. Inclusive antes, eu tinha um projeto com eles, né? Com o Matheus, com o Lucas Miranda, né? E com o Marcos Sarrazin. A gente tinha um projeto, né? Que foi o Conjunto Caruana. No começo do grupo não tinha um contrabaixo, mas aí no final o Matheus entrou, então ele já começou a trazer o contrabaixo. E eu venho observando como é um instrumento que, apesar de não ter na origem assim do carimbó, mas o quanto casa bem, né? Especialmente a forma como o Matheus toca. Então decidimos colocar o contrabaixo, né, nesse show. Então o Matheus tocou, na verdade, contrabaixo em todas as músicas, né, em que ele tocou. E na Rosa Luz ele também trouxe umas linhas bem boas, assim, que somaram, né, com uma simplicidade, trazendo apenas o que a música estava pedindo, assim.
quando a gente pensa nessa cultura espiritual do Daime, do Santo Daime, né, melhor dizendo, a gente observa que o djembe já está presente nessa nossa cultura espiritual e musical, né? Ele já está presente, então já é uma característica de uma valsa amazônica. Aí junta com esse elemento de uma obra de um compositor francês, e é uma característica também do meu trabalho, isso aí. Que eu trago essas influências da nossa música amazônica, só que música para mim é liberdade. Então, o que eu sinto que a música está pedindo, né, o que eu sinto que está dentro assim, da minha verdade, não importa se são elementos assim que vêm de uma valsa europeia, de um batuque africano, do jazz, do rock and roll. Para mim, a música é liberdade, né? Então, essa coisa de experimentar, do experimentalismo, é uma coisa que está presente no meu trabalho desde sempre, desde do Caruana, esse projeto musical, né? Que eu tive e que tá retornando, talvez. Eu tô de papo com a Hélia de papo com eu. Eu tô de papo com a Hélia de papo com eu.